sejam bem-vindos, então. Nós estamos começando a 4ª edição do Conselho Dom Quixote, Administração da Justiça Brasileira. Eu sou a Carmela Gruni, editora do Jornal Estado de Direito. Essa aqui pequenininha é Eva Liamani. Quero agradecer quem já está aqui conosco, a professora Valdete Souto Severo, o professor Diego Vasconcelos, o professor Veison Muniz, professora Cláudia Lima Marques. Sejam todos muito bem-vindos. A iniciativa, então, ela já está na 4ª edição e o objetivo dessa live é que a gente possa transmitir aos ministros conselhos a partir de renomados pesquisadores, né, do direito, com experiência, com legitimidade, num espaço pequeno, sintético, mas que a gente possa proporcionar aos ministros do Supremo Tribunal Federal uma perspectiva diferente ou de forma agregadora para aqueles processos que estão em suspensão ou que estão para entrar em pauta. Então, para nós iniciarmos, cada convidado dispõe de 5 minutos e, nesse período, nós vamos, então, passar a palavra, primeiramente, para a professora Valdete Souto Severo, que é presidente da Associação Juízes para a Democracia, juíza do trabalho no Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região, que vai falar sobre a atualização dos créditos trabalhistas como questão de cidadania. Seja muito bem-vinda, professora Valdete. Obrigada, Carmela, uma honra estar aqui contigo e com a Eva, muito boa essa participação dela, aliás, é impressionante, Carmela, a tua capacidade de agregar e de produzir mesmo, dando conta de tudo ao mesmo tempo, né, da maternidade, do trabalho, enfim, é uma inspiração para todo mundo, tenho certeza. Bom, Carmela, quando tu fizeste o convite, eu escolhi falar justamente dessa questão da ADC 58, 59, que já tem decisão, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, mas que ainda desafiaram embargos de declaração, por ser uma questão muito central, como diz o título da minha fala, para a cidadania. Porque, na verdade, nós estamos falando da atualização de créditos trabalhistas e, portanto, daqueles créditos que são buscados na Justiça do Trabalho por trabalhadoras e trabalhadores que sofreram lesão. Essa lesão é reconhecida pelo Poder Judiciário e o que se discute, então, nessa ação direta de constitucionalidade é a possibilidade ou não de utilização de um critério de atualização que foi introduzido na lei trabalhista pela reforma, pela lei 13.467, que é justamente a utilização da TR, a taxa referencial, que é uma taxa que nada atualiza. E, nesse sentido, o STF, confirmando decisões anteriores, inclusive, afasta realmente a possibilidade de aplicação da TR, reconhecendo tratar-se de um critério que, em verdade, não atualiza. E quando a gente está falando de atualização, a gente está falando de reposição de perda, né, da capacidade que aquele valor de dinheiro tem para a compra. Então, nós estamos falando de um trabalhador que deixou de receber horas extras com as quais ele poderia comprar uma cesta básica. Essas horas extras hoje precisam valer o equivalente ao que custa uma cesta básica hoje. E é exatamente isso que os índices de correção monetária fazem, eles repõem a perda. E é nesse sentido que a Justiça do Trabalho vinha utilizando o IPCAE como critério de atualização monetária, justamente por ser um critério que é calculado com base nos gastos, com os itens necessários à sobrevivência física nas principais capitais do país, e a média da perda do valor do dinheiro para a compra desses itens básicos é o que gera, então, o índice de atualização do IPCAE. Só que, como a gente bem sabe, a decisão da STF em relação a isso acaba criando um novo critério, autorizando a utilização da taxa Selic como uma espécie de taxa que serviria para abranger tanto os juros quanto a correção monetária. E a gente sabe, vários debates já foram feitos sobre isso, Carmela, que isso implica, na realidade concreta da vida, em reduzir de forma drástica, inclusive, o valor desses créditos trabalhistas, inclusive em patamares que não são idênticos àqueles praticados em outros ramos do direito. Então, o crédito trabalhista passa a ser menos atualizado do que qualquer outro crédito. E por que isso é uma questão de cidadania? Porque nós temos que fazer uma escolha como sociedade. Quando a Constituição de 88 diz que os direitos sociais trabalhistas são fundamento da República, e está lá, né, no artigo 7º até o 11º, os direitos sociais trabalhistas como fundamento da República, é uma escolha social que está sendo feita. E a função do Poder Judiciário, a partir dessa escolha judicial, é justamente tornar o inadimplemento, né, a inobservância desses créditos, um péssimo negócio. Ou seja, num Estado democrático de direito, não é razoável que se deva alimentos.
E salário é alimento. Não só está no fundamento da República, como está previsto como crédito alimentar de forma textual pelo parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição. Bom, se nós estamos falando de alimento, o Estado tem que repor a perda sofrida pela trabalhadora ou pelo trabalhador da forma mais efetiva possível, porque assim se recompõe de forma tardia e parcial um dano que já foi causado, inclusive à existência dessa pessoa que vive do trabalho para sobreviver. Como a questão ainda está em discussão e como gera efeitos de forma muito profunda em praticamente todos os processos, pelo menos aqueles processos mais recentes que estão tramitando na Justiça do Trabalho, o que fica aqui de reflexão para quem está nos assistindo e enfim, né, para os ministros do STF que terão a incumbência de examinar os embargos de declaração, é que o façam tendo em vista a importância central dos direitos trabalhistas, a importância central da reparação das perdas, e que consigam fazer a análise da perspectiva de não é razoável viver num estado em que um empregador, um empresário, não tenha condição ou tenha receio de dever, por exemplo, para uma instituição financeira, porque sabe quais são os juros praticados para o cartão de crédito, porque sabe quais são os juros praticados no crédito, no cheque especial, mas que não tenha receio nenhum de dever em relação a créditos em relação a direitos que são fundamentais e alimentares, porque sabe que a reposição dessa perda no processo trabalhista vai ficar irrisória, para não dizer praticamente nenhuma. Então, que se atente para essa condição de centralidade da troca entre capital e trabalho e da importância dos direitos trabalhistas como condição mesmo de cidadania, porque quem depende do trabalho para sobreviver não come, não mora, não compra remédio, não veste, se não receber um salário decente. Então, nós não podemos estimular o inadimplemento dos créditos trabalhistas. Ao contrário, nós precisamos batalhar para que dever salário no Brasil não seja um bom negócio. É isso, Carmela. Muito obrigada e desejo a todos aqui uma ótima noite de bons conselhos ao STF.